Meu querido, de uma forma bem simples e direta. Você, como crente, como servo de Deus, acredita em espíritos humanos vagando entre nós? Você já foi buscar o entendimento sobre esse assunto na Bíblia? Se não, então fica aí, não sai não, viu? Que o assunto é interessante. Meu irmão em Cristo, a paz do Senhor, eu me chamo Valdir Monteles, idealizador do projeto Mecânica Missionária aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Desde já lhe peço para você se inscrever, para você curtir. Vamos lá, não custa nada. Desde já eu lhe agradeço por isso. Bom, mas dito isso, vamos ao que interessa. Meu querido, eu vou ser bem rápido, bem direto, tá? Para não tomar seu tempo. Vamos lá. Quando um ser humano, uma pessoa morre, o que acontece com ela? O espírito dela volta a Deus, eu estou falando de espírito. O espírito dela volta a Deus. A alma dela vai para o local, se justa, sobe para o antigo seio de Abraão, ou paraíso. Se ímpia, ela desce ao local de tormento, tá? E lá vai ficar esperando, tá? E o corpo físico vai para a sepultura, esperar o dia do arrebatamento, tá? Isso é o que acontece com um ser humano. Quando ele morre, acontece essas divisões, porque sabemos que um ser humano, biblicamente falando, ele é formado por um espírito, por uma alma e por um corpo. Quando acontece a morte nele, esses três elementos, por assim dizer, eles vão se separar. Tá? O espírito volta a Deus, a alma segue-se para o juízo, como dizem Hebreus, e o corpo volta ao pó, como Deus disse a Adão. Então, quando uma pessoa ela morre, não existe a mínima possibilidade de esta alma que está em um local de tormento, se for ímpia, ou se está em um local de paz, se for justa, regressar aqui para essa terra. Meu irmão, mas por que ela não pode regressar? Porque, meu querido, preste muita atenção. Para uma alma voltar aqui para essa terra e permanecer nela legalmente, ela precisa de um passaporte, por assim dizer. E que passaporte é esse? Ela precisa de um corpo físico para ela permanecer aqui. Mas, irmão, de onde o irmão tirou isso que para uma alma, para um espírito permanecer aqui, ele precisa de um corpo físico? Ora, o próprio Cristo, o próprio Deus, o qual servimos, primeiro, ele não age pela ilegalidade. Mas como assim, meu irmão? O mundo foi dado aos homens e não aos espíritos. Então, para um espírito ele vir atuar legalmente aqui nesse mundo, ele precisa de um corpo para, por meio desse corpo físico, atuar e influenciar. Isso você vê com Cristo, tá? Como Cristo entrou no mundo? Por meio de Maria. E como Cristo saiu do mundo? Por meio da morte, morte de cruz. Aí morreu, desceu às regiões mais baixas e ressuscitou. Ele ressuscitou em um corpo físico. Ele não veio ali em espírito e ficou ali como uma alma penada, não. Então o próprio Cristo, ele deixa isso claro para nós, tá? Olha, para entrar no mundo físico e permanecer nele legalmente, só com o corpo físico. Para sair dele e entrar no mundo espiritual, só por morte. E para regressar novamente a este mundo físico, só por ressurreição. Então, meu querido, você vai ver esses casos na Bíblia. O filho da viúva de Naim voltou ao mundo por meio de quê? Voltou só em espírito? Não. Ele voltou com o corpo, por meio de uma ressurreição. Lázaro, idem, tá? Então, Deus, ele trabalha assim. Ele não age pela ilegalidade, ele não quebra as regras, as leis, o qual ele mesmo estabeleceu. Irmão, e tratando-se dessas manifestações espirituais, tá? Tratando-se dessas visões que o povo às vezes vai numa estrada
e olha para o lado e vê um vulto, às vezes vai caçar, como acontece muito aqui na minha região, os chefes de família, né, os pais, quando tem uma brechinha ali do serviço, eles pegam a papa amarelo, rapaz, e caem no mundo, no meio do mato, atrás de caça. E quando eles voltam, já alguns voltam com a caça, outros não. Mas uma coisa que não falta, meu amigo, é conversa, é história dizendo que viu um vulto, que viu um bicho, que viu um pajé, que viu alguma coisa lá no meio do mato e se assombrou e voltou. Meu irmão, e quanto a isso aí? O que é? Isso são demônios, tá? Isso são seres malignos que pegam a forma de pessoas, o qual já morreram, tá? E se manifestam ali, tá? Para trazer espanto ao homem. Então, tratando-se desse assunto, meu querido, embora a Bíblia vá trazer ali um assunto a respeito de Saul, com uma feiticeira trazendo o espírito do profeta Samuel, que não era o espírito do profeta Samuel, porque trazer espírito por feitiçaria vai contra as ordens que Deus estabeleceu. Tá? Deus não traz ninguém por espírito. Ele não traz ninguém por metade. Ele, para trazer o homem para cá de novo, para influenciar, tem que ser por meio de um corpo físico. Então, quando você, por exemplo, acontece muito quando uma pessoa falece, tá? Por exemplo, um ente querido, né? Ninguém nunca espera que aconteça, mas digamos que um ente querido morra, um ente querido faleça. Aí é muito corriqueiro, tá? Uma pessoa tá na casa, ali onde o ente morava, onde a pessoa morava, aí ela abre um compartimento, alguma coisa assim, e acaba vendo a pessoa que morreu ali. Aí, isso é o espírito? Não, aquilo ali é uma manifestação demoníaca, é uma manifestação maligna. Morreu, acabou-se, tá? A pessoa ela é separada desse mundo. Por quê? Porque o corpo físico dela, que viabilizava, tá, o direito dela permanecer aqui nessa terra, morreu. Agora ela só existe em forma espiritual. Então, ponha na sua cabeça, tá? Embora existam esses casos bíblicos, tratando-se de Saul, tá? E tratando-se ali do acreditado dos próprios discípulos em fantasmas, tá? Quando Jesus vinha caminhando ali sobre as águas, ponha na sua cabecinha, tá? Espíritos humanos, após a morte física, eles não regressam para a terra, mas seguem para o seu local de juízo. Bom, meu querido, mas assim, fazendo um apanhado de tudo, no mundo em que vivemos, existe sim essas marmotas, tá? Às vezes tu tá caminhando ali, tu olha uma arrumação, tu olha uma coisa esquisita, tá? Isso existe, tá? Mas não são manifestações provocadas por espíritos humanos, são manifestações provocadas por demônios, tá? Então, quando isso acontecer, se acontecer com você, você sendo crente, servo de Deus, estenda sua mão e repreenda em voz alta no nome de Jesus, que ele, vaza. Meu querido, então, chegamos ao fim aqui de mais um vídeo. Espero que você tenha entendido, tá? Que tenha te trazido um esclarecimento, um pouco de esclarecimento sobre esse assunto. Há mais coisas, há muito mais coisas sobre isso, tá? Mas, por hora, acredito eu que isso seja o suficiente, tá? Então, fique com Deus, não tenha medo disso. Você é crente, servo de Deus, Ele te cuida e te guarda, tá? Até!